Olá pessoal, estamos retornando aí para gravar os nossos vídeos. Passamos um tempo aí ausentes e problemas técnicos, né? Aí com o nosso aparelho de gravação aí, nosso smartphone, mas estamos aqui retornando para meditarmos na palavra de Deus. Então pegue aí a tua Bíblia, põe aí do lado, caneta, papel, né? Importante para você fazer as suas anotações. E nós hoje vamos meditar num tema muito importante, falando sobre a justificação pela fé, ok? Mas antes de começarmos aqui, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos aqui de meditar na Tua Palavra. Fica conosco, guarda-nos com os Teus santos anjos. Abençoe aqueles que estão assistindo a este vídeo, que estarão aqui estudando, participando conosco. Que o Espírito Santo nos oriente em tudo. Te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem a ver até com o livro de Apocalipse, que é o tema justificação pela fé. E nós vamos nos basear neste livro aqui, 95 teses sobre justificação pela fé, do autor Morris Venden, que você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira. Entra lá na internet, www.cpb.com.br. Aí você entra lá no site, na abazinha à esquerda tem uma lupa, você coloca lá o nome do livro, 95 teses sobre justificação pela fé, e você vai ser direcionado para o local onde está lá a oferta do livro, e você também pode navegar pelo site, você vai encontrar outros livros de vários temas, né, outros produtos, né? Aí você pode entrar lá e você encontrar, né, outras opções lá, mas eu estou falando primeiramente deste livro e você pode encontrá-lo lá no site da Casa Publicadora Brasileira. Muito bem, e a respeito das 95 teses sobre justificação pela fé, o autor deste livro, ele escreveu sobre um acontecimento, né, que aconteceu em 1517, 31 de outubro de 1517, em que Martinho Lutero, né, ele sobe os degraus da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e ele prega lá na porta da igreja, uma porta de madeira maciça, as 95 teses sobre justificação pela fé. E que logo, depois dele ter feito isso, desencadeiam a reforma protestante. E depois de 5 séculos, né, quase 5 séculos depois, o autor do livro, ele prega em forma impressa as suas 95 teses sobre justificação pela fé, esperando que o resultado dessa pesquisa de muitos anos, né, e meditação sobre este tema tão importante, leve os leitores a aprender a confiar inteiramente em Jesus para obter perdão e poder. Então nós vamos caminhar durante 95 dias. Está preparado para isso? Bíblia na mão, caneta e papel, e nós vamos caminhar 95 dias, né? Vamos ter aí os vídeos e você vai acompanhando um por um, certo? E hoje o primeiro tema que nós vamos falar é sobre justificação pela fé. Dentro do tema justificação, porque são vários blocos. O primeiro bloco falando sobre justificação, tem 7 temas. Aí depois o segundo bloco, pecado, aí tem mais 1, 2, 3, 4, mais 5 temas, entendeu? Então vão ser divididos assim. E hoje a primeira tese dentro do tema justificação, a tese 1, né? Você pode anotar aí a tese 1. O cristão faz o que é certo por ser cristão, nunca a fim de sê-lo. O cristão faz o que é certo por ser cristão,
nunca a fim de sê-lo. Então o texto-chave aí para nós é João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Se você está aí com a sua Bíblia na mão, ou no celular, ou no computador, abra aí no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, em que Jesus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, começando aqui a nossa primeira tese sobre justificação pela fé, o autor ele conta que nas primeiras semanas que ele assumiu um distrito pastoral, né, e ele tinha como alvo, naquele local, visitar cada família para poder ele se familiarizar com cada membro daquela comunidade cristã ali. Mas ele diz que era fácil, né, ficar ali só em conversinhas inconsequentes, né? E ele conta que tinha uma foto, né, em cima, tinha um local lá numa determinada casa, e ele diz que a foto era sobre uma familiar, né? Então a pessoa mostrou a foto para ele, aquela foto ali é da minha tia Mini. Aí ele, sim. Então ele conta que ele inventou um truque, né? Uma pergunta que ele iria fazer em toda casa que ele fosse visitar. E a pergunta-chave era: qual é a sua definição sobre cristão, né? Qual é a sua definição de cristão? Ele perguntava para a pessoa que ele ia lá fazer aquela visita. E ele procurou manter um registro cuidadoso de cada resposta que ele encontrava em cada casa que ele ia fazer a sua visita. Então, alguém disse para ele: cristão é alguém que vive segundo a regra áurea. Outra pessoa diz: cristão é ser honesto. Cristão é alguém bondoso e compassivo. O cristão é um bom vizinho. Então, ele fala que ele ouvia muitas respostas diferentes, né, uma das outras, mas havia um denominador comum. Todas as respostas eram de cunho comportamental. O nome de Cristo estava notoriamente ausente. A questão ali era comportamental. Então você pode até ler reportagens, né, de homens de imprensa entrevistando alguém na rua e formulando algumas perguntas semelhantes. E o padrão de respostas será o mesmo. Essa era a avaliação dele. Então o cristão faz aquilo, faz isso, o cristão não faz aquilo outro. Então quantas vezes você ouve a resposta: cristão é alguém que conhece e ama a Cristo? Quantas vezes você já ouviu essa resposta, né? Agora, uma pergunta importante que ele faz aqui: o que é cristianismo? O que é cristianismo? O cristianismo, ele baseia-se preponderadamente em comportamento ou se baseia fundamentalmente em relacionamento? Aqui está o ponto fundamental para compreender e experimentar a salvação pela fé em Cristo. O cristianismo, segundo o autor, é uma questão de conhecer a Cristo. E o comportamento que distingue o cristão do não cristão é o relacionamento, né? É o resultado do relacionamento de fé com Jesus, jamais a causa. Então, ele pede aqui a permissão para reformular esta tese que nós trouxemos aqui primeiramente, reformular um pouquinho. Então, nós vamos recapitular aqui o título da primeira tese: o cristão faz o que é certo por ser cristão, nunca a fim de sê-lo, né? E ele traz aqui uma história. Uma macieira, um pé de maçã, né, produz maçãs por ser uma macieira, nunca a fim de ser uma macieira. Jesus fez a mesma comparação lá em Mateus capítulo 7,
versículos 17 e 18. Jesus diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, se você estiver interessado em bons frutos, o ponto de partida é uma boa árvore. A sua tarefa, pois, é regar, você vai lá regar a árvore, né? Você vai talvez fertilizá-la e permitir que o sol, a chuva, o vento cumpram o restante da sua obra. Não há necessidade de exercer esforços para que se produza frutos. Se tiver uma árvore saudável, os frutos virão, com certeza, naturalmente. Assim se dá na vida cristã. Aquele que tenta viver a vida cristã empenhando-se em comportamento está como num beco sem saída. Existe um livro que chama Parábolas de Jesus, e lá neste livro, da autora americana Ellen White, na página 97, diz assim: é pela renovação do coração que a graça de Deus atua para transformar a vida. Não basta a mudança exterior para pôr-nos em harmonia com Deus. Muitos há que procuram reformar-se, corrigindo este ou aquele mau hábito, e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão principiando no lugar errado. Não importa quão correta possa ser a sua vida, não importa a quantidade de boas ações que você possa praticar, não importa quão religioso você possa parecer, você não será um cristão genuíno até conhecer a Jesus Cristo pessoalmente, na base de 1 para 1. Fazer o que é certo jamais tornará você um cristão, apenas o tornará moral. A igreja primitiva, mantinha em tal proporção o seu enfoque sobre o Senhor Jesus Cristo, que ele, Jesus, era o tema do seu pensamento e conversação. Cristo fez isto e Cristo fez aquilo. Finalmente alguém, por ver como aquelas pessoas da igreja primitiva falavam, finalmente alguém chegou ali em determinado momento e falou assim: vamos chamá-los de cristãos. Por quê? Porque eles só falavam de Jesus Cristo. Terminando aqui com duas perguntas aqui para reflexão. Como você seria chamado se recebesse o nome segundo aquilo em que mais pensa e de que mais você fala? Se alguém olhasse para você hoje, que nome essa pessoa daria para você? Como é que você seria chamado se você recebesse o nome segundo aquilo em que você mais pensa e de que mais você fala? Uma segunda pergunta: você é uma boa pessoa ou é realmente um cristão? Pense, reflita a respeito disso, ok? Então terminamos aqui por hoje nossa primeira tese sobre justificação pela fé. O cristão faz o que é certo por ser cristão, nunca a fim de sê-lo, ok? Então, até o próximo vídeo, em que nós estaremos trazendo aqui a segunda tese sobre justificação pela fé, e que você possa ter aprendido aí um pouquinho, através deste tema e juntamente aqui com a palavra de Deus, ok? E que você, através da palavra de Deus, encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar para terminarmos aqui então. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui
de estudar a Tua Palavra. Fica conosco, protege-nos, que o Espírito Santo continue a nos orientar. Te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço para você e até o próximo vídeo. Não esqueça de clicar no sininho das notificações, curtir, compartilhar este vídeo, que vai ajudar não somente a você, mas também as pessoas com as quais irão chegar esta mensagem. Um forte abraço e até a próxima.